Lula deseja boa gestão a Trump e diz que não quer briga com americanos e espera que Brasil e Estados Unidos continuem parceiros históricos. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Fusca e uma exposição no Recife lembra o início da produção desse ícone de 4 rodas no Brasil. E Lula fez hoje a primeira reunião ministerial do ano e a posse de Donald Trump foi um dos assuntos. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. É esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir, e é esse país que nós temos a obrigação de entregar. E na primeira reunião ministerial de 2025, o presidente Lula reuniu seus ministros para definir as prioridades até o fim do mandato dele. O encontro aconteceu na Granja do Torto e pode anteceder mudanças nos comandos das pastas. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz todos os detalhes para a gente. Né, Igor? Como é que foi essa reunião? Boa noite para você. Augusto, boa noite a você, também a Gabi, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, essa reunião durou cerca de 7 horas e contou com a participação de todos os ministros do governo federal. Ao fim, quem falou com a imprensa foi o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse que o governo está focado em entregar obras públicas ao longo de todo o ano de 2025 e que cada ministro tem uma meta a ser batida. Segundo ele, o presidente disse que este é um ano crucial para o ano de 2026, ano de eleições. Por isso, a preocupação em mostrar de forma mais eficaz os bons resultados do governo. Lembrando que essa reunião contou com a primeira participação do novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira. Essa também foi a primeira reunião dele após a crise envolvendo as fiscalizações em torno do Pix. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A primeira reunião ministerial do ano teve como objetivo alinhar as ações dos ministros a fim de evitar desgastes para a imagem do governo. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República. O novo direcionamento do presidente se deve à polêmica gerada em torno das regras que ampliavam a fiscalização do Pix. O ato normativo editado pela Receita Federal determinava que as instituições financeiras deveriam informar ao órgão sobre movimentações que ultrapassassem o valor de R$ 5 mil mensais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. No entanto, o governo foi vítima de fake news e não conseguiu se articular frente à oposição. Com a repercussão negativa, o ato foi revogado. Lula afirmou que quer evitar novos erros. E nós vamos ver se nesse ano de 2025 a gente pode corrigir aquilo que porventura a gente tenha feito de errado ou tenha deixado de fazer e vamos tentar fazer com muito mais força aquilo que nós ainda não fizemos. Lula também se mostrou atento às eleições presidenciais que vão acontecer em outubro do ano que vem. Durante a reunião, ele disse que é preciso saber quais partidos vão apoiá-lo no próximo pleito. Em contrapartida, algumas legendas já têm pressionado o presidente por uma reforma ministerial em troca de apoio. As possíveis demissões de alguns dos atuais ministros devem acontecer após as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. E eles já estão em campanha. E nós não podemos antecipar a campanha porque nós temos que trabalhar.
E a antecipação da campanha para nós é trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar para o povo aquilo que ele precisa. E agora vamos saber como é que fica o tempo amanhã em todo o Brasil, com Igor Silveira, que já está por aqui. Boa noite, Igor. O que a gente pode esperar para essa terça-feira, hein? Vamos lá. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite, Igor. Boa noite para você que está em casa. Olha, a terça-feira vai ser quente e abafada em grande parte do país e com os termômetros passando dos 30 graus, como a gente observa aqui do mapa. Só que tem bastante instabilidade espalhada, por isso tem previsão de chuva. E essa chuva é forte e volumosa e pode atingir partes da região norte, também do nordeste e do centro-oeste. No sul do país, a chuva é mais forte e volumosa no Paraná. Agora, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ela acontece em pontos isolados no período da tarde, mas o que chama atenção são os ventos, que podem chegar a 50 km por hora. Em São Paulo, o dia também vai ser quente, com os termômetros passando dos 30 graus também. Tem previsão de chuva no período da tarde, viu? No Rio de Janeiro, o fim de semana foi quente, as praias estavam lotadas, isso porque os termômetros passaram dos 41 graus ontem. Por isso, olha que as praias estavam cheias, muita gente aproveitou para se refrescar. Amanhã não vai ser diferente, o dia vai ser quente, porque as máximas por lá também passam dos 40 graus. Olha, a gente observa aqui 40 graus amanhã de máxima, mas com previsão de chuva no período da tarde. Belo Horizonte marcando 33 graus amanhã e Vitória, no Espírito Santo, 38 graus. No Nordeste tem previsão de chuva também no Maranhão e pontos do Piauí. Na Bahia, o sol aparece por lá, não tem previsão de chuva nesta terça-feira. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Igor, ali na praia, na zona sul do Rio de Janeiro, tá difícil de arrumar um lugarzinho na areia, né? Exatamente, está lotada. Obrigado, Igor. Até amanhã. O Banco Central realizou 2 leilões de dólares com compromisso de recompra futura para conter a alta da moeda americana. Essas foram as primeiras intervenções de 2025 sob o comando do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. As 2 ofertas da moeda americana totalizaram 2 bilhões de dólares. Com as ofertas e a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o dólar encerrou o dia em baixa, cotado a R$ 6,04. Desde dezembro, as reservas internacionais caíram quase 10% por causa das intervenções do governo. Olha, a incidência de infarto entre mais jovens cresceu nas últimas 2 décadas. O número de pessoas internadas entre 35 e 39 anos aumentou quase 80%. Aos 36 anos, Vitor levava uma vida desregrada. Fumava, tinha maus hábitos alimentares e estava obeso. Tudo isso, combinado com uma predisposição genética, resultou em um infarto. Uma semana antes eu senti um mal-estar, como se fosse uma má digestão. E eu parei, fiquei ali uns 10 minutos, achei que não era nada e segui minha vida. Uma semana depois essa dor veio muito mais forte e aí foi onde eu já me derrubou e eu tive que ir para o hospital, fazer 2 pontes de safena, uma mamária. Fiquei internado acho que quase 20 dias. Ele precisou mudar de vida, adotou hábitos saudáveis e incluiu exercícios físicos na rotina. Mas o estresse do dia a dia fizeram com que 1 ano e meio depois ele passasse por um novo susto. Já tinha perdido 50 quilos e mesmo assim veio o segundo infarto. Hoje, com 40 anos, ele está com a saúde controlada, toma 8 remédios por dia e continua mantendo hábitos saudáveis. A gente tem que estar sempre se vigiando e até quem já teve infarto, nunca mais ele vai ser o super-homem, ele tem que estar sempre ali. Os médicos afirmam que são muitos os fatores que contribuem para que cada vez mais os jovens estejam infartando e se destacam aqueles que estão associados a um estilo de vida moderno, com a má alimentação, o estresse e o sedentarismo. Dados do Ministério da Saúde mostram que houve um crescimento de 150% de infartos de pessoas com menos de 40 anos nas últimas 2 décadas. Hoje, na vida moderna também a gente tem percebido que o uso de algumas drogas de desempenho, como por exemplo esteroides anabolizantes para desempenho físico e esportivo, ou outras drogas que aumentam a concentração, né? Que as pessoas tomam muitas vezes para trabalhar, para estudar ou para ficar acordado, né? Essas drogas também têm impacto na saúde cardiovascular e podem desencadear eventos cardíacos. Até mesmo a pandemia pode ter contribuído.
quadros inflamatórios eles podem ser desencadeantes de eventos cardíacos coronarianos, né, de entupimento de artéria, mas em pacientes que já têm essas lesões anteriormente já instaladas. O estilo de vida é muito importante, né? Então atividade física, um bom sono é importante e tratar as doenças crônicas que estão relacionadas a esse tipo de evento. Tudo tem um benefício, né? A gente começa a colher os benefícios daquela mudança, você fala, pô, devia ter feito isso antes. A Polícia Civil de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, realizou uma operação contra a venda e uso ilegal de armas de grosso calibre. Os agentes cumpriram 36 mandados de busca e apreensão. As investigações tiveram início após a apreensão do celular de um dos suspeitos, que revelou a existência de um grupo de WhatsApp voltado exclusivamente à negociação de armas de fogo. Além da compra e venda, o grupo promovia rifas desses armamentos, permitindo que os participantes adquirissem armas por meio de sorteios, uma prática que facilitava o acesso a armamentos por criminosos. Na casa de um deles, os policiais encontraram um fuzil associado a casos de roubos a residências na região. 7 pessoas foram presas. Um motorista de aplicativo filmou o próprio assalto na zona norte de São Paulo. Ele foi rendido por 2 homens que fingiam ser passageiros. Um deles estava com uma faca e o outro com uma pistola. Além do carro, eles levaram alguns pertences e o celular da vítima. A polícia conseguiu prender um dos assaltantes, o outro segue foragido. O carro foi encontrado batido horas depois. Hoje é comemorado o Dia Nacional de um ícone das 4 rodas, o Fusca. No Recife, teve até uma exposição para lembrar o início da produção do Fusquinha aqui no Brasil. O primeiro Fusca brasileiro foi fabricado em 20 de janeiro de 1959. E mesmo depois de tanto tempo, ainda segue despertando paixões. Um deles é o Júlio, presidente do Clube do Fusca de Pernambuco e dono desse Fuscão azul diamante, ano 1971, 85% original. Vem de infância essa paixão pelo Fusca. Então, desde a infância, meu pai teve Fusca e a gente ficou apaixonado e ficamos mostrando os carros, comprando o carro e até chegar agora com 4 carros que temos para fazer a história do Fusca, né, aqui em Pernambuco. Esse Fusca azul Firenze da década de 70 é do Ari, um colecionador apaixonado. Eu já tive 5 Fuscas com esse, né? E desde criança eu sempre gostei muito de Fusca. Não só o Fusca, todos os carros antigos, né? Esse modelo foi usado pela Polícia Militar de Pernambuco do final dos anos 70 até metade dos anos 80. A corporação usava o Fusca para o serviço operacional. Hoje, ele é um artigo de coleção. A Polícia Militar, no final dos anos 70, ele adquire os veículos Fuscas, que eram um carro resistente, fácil de trabalhar, difícil de quebrar, fácil manutenção. E aí, com isso, a polícia, no final dos anos 70, trabalhou bastante com esses veículos até a metade dos anos 80, quando chegaram carros maiores, com mais potência, e aí a Polícia Militar substituiu, naquela época, a sua frota. Além de servir a polícia, o Fusquinha teve outras finalidades marcantes na capital pernambucana, como esse táxi laranja que transportava passageiros e esse Fusca de competição. Todos têm em comum admiradores de idades variadas. É um carro antigo, uma paixão antiga, né? Todo brasileiro é apaixonado por Fusca. Foi tema de muitas músicas, né, Gabi? Tem o Fuscão violão, o Fuscão preto, né? Sem protagonista. Legal, Fusca. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Obrigado por sua companhia. Até amanhã.